Cultura racional dos livros Universo em Desencanto, 15º fascículo da tréplica. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 15º fascículo da tréplica, a comprovação. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira mensagem. A linha racional tem limite, e por nós passarmos do limite, é que aqui estamos nesta classe inferior de animal racional. Tudo tem limite. Passou do limite, desce para as classes inferiores. A razão da vida está no que a vida é. O que a vida é? De origem racional. E por que é de origem racional? Por a categoria ser animal de origem racional. Então foi determinado o nome de animal racional. E assim, o que a vida é? Racional. A razão da vida? Racional. A origem da vida? Racional. Então tudo que se relacione com a vida, tudo é racional, degenerado da forma que era. O que era antes de assim ser? Racional puro, limpo e perfeito no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, racional é tudo. E por ser tudo, racional tudo é. Razão suprema universal. Racional é de razão suprema universal. É a origem verdadeira. Então, racional tudo é. Cultura racional tudo é. Por ser de razão suprema a tudo e a todos. Portanto, racional, todo respeito é pouco. Tem que ser como deva ser. O respeito dos respeitos. E quem sair fora desta linha não volta para o mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem. Não volta à sua origem, desce para as classes inferiores de lapidação, mais horrorosa e tenebrosa do que a classe de animal racional. Porque perde todo o senso do seu estado de vida, e perdendo todo o senso de seu estado de vida, vive sem saber por que tem vida, e por isso vive no tempo, à mercê do tempo. Que coisa horrorosa, por procurarem por gosto serem assim, por procurarem por gosto estarem assim, por procurarem por gosto ficarem assim, à vontade, sem limites. Então, a vontade sem limite é a vontade dos gostos. Eu gosto disto, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo outro. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro. Então, assim estão por gosto, assim ficaram por gosto, por usar a vontade, por gosto. A vontade é livre, e por a vontade ser livre, os gostos são livres e assim estão. Assim ficaram como estão, por gosto de usar a vontade ao seu gosto, por a vontade ser livre. Ninguém está aí por determinação de ninguém. Estão vivendo aí por determinação própria. Estão assim como estão por determinação própria.
por usarem a vontade a gosto, por a vontade ser livre. Então, quem se fez assim são os próprios que aí estão e que continuam a usar a vontade a seu gosto, por a vontade ser livre, sempre esquecidos de que a vontade tem limite e tudo tem limite, e o que passa do limite sofre as consequências. E a vontade passou dos limites, superou os limites por gosto, por a vontade ser livre, e ficaram aí nessas condições como estão, e ainda continuam a querer se determinar, não respeitar o limite. E quem não respeita o limite não sobe para o mundo racional, desce para as classes inferiores porque passou do limite. Não respeitou o que devia respeitar. Não respeitou a linha racional. A linha racional tem limite. E, por saírem da linha racional, é que entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso. A parte da planície. Esta é a causa de aí estarem como animal, por saírem da linha racional, por passar dos limites da linha racional. É a causa de aí estarem sofrendo as consequências, porque racional tem limite. É razão, e a razão tem limite. E quem passar da linha racional passa dos limites e desce para classes inferiores porque saiu fora da linha racional, passou dos limites. E hoje ainda continuam a proceder assim contra si mesmo, e quem procede contra si mesmo não respeita a linha racional. Não respeitando a linha racional, passou dos limites. Passando dos limites, desce para as classes inferiores como se deu, quando entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso. Passaram dos limites. E o resultado? Desceram para as classes inferiores até este ponto que aí estão. E se continuarem a passar dos limites, continuarão a descer para classes inferiores. A linha racional tem limites, e tudo que sai fora do limite se desorganiza, e se desorganizando vai descendo para classes inferiores por estar desorganizado. O uso e abuso da vontade por a vontade ser livre, e na vontade estão os gostos. E os gostos que prejudicam são aqueles gostos que saem fora do limite. Tem os gostos que dignificam e tem os gostos que prejudicam. Tudo isto por a vontade ser livre e ter vontade de ir fazendo tudo o que quer e deseja. E abusos só dão maus resultados. Então voltam ao mundo racional todos aqueles que estiverem dentro do limite da linha racional. Dentro do limite da linha racional é se organizar racionalmente para voltar ao mundo racional, o mundo verdadeiro de origem de tu e de todos, que são de origem racional. Racional é obediência, persistência e paciência. Respeito. Respeitar tudo e todos. É simplicidade, calmos e benfazejos. Saiu fora disto, está fora da linha racional, está fora do limite, passou do limite, continua a descer para as classes inferiores. E é por causa dos abusos que aí estão sofrendo as consequências. Se aí estão dessa maneira que são, é porque fizeram por onde assim serem e assim estarem, como já sabem que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes. E como principiaram? Saindo fora do mundo racional, passando dos limites e entrando por uma parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso.
fazendo uso da vontade, por a vontade ser livre, e os gostos também. E assim, a vida constituiu-se desta maneira empedernida de matéria, por passarem dos limites, por saírem fora da linha racional. E assim todos têm que se conduzir certo, dentro da linha racional, dentro do limite racional, para voltarem ao mundo racional. Voltarem a ser o que eram, racionais, no seu verdadeiro mundo de origem, puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza. Do contrário, continuarão a descer ao que se destinaram, às classes inferiores, como vieram descendo até essa classe que aí estão, a classe da hierarquia da deformação, por saírem fora da linha racional, saírem fora do limite, de passarem para uma parte que não estava pronta. Saíram fora do limite, saíram fora da linha racional, e o resultado é esse que aí está, todos penando, todos sofrendo, todos martirizados, todos angustiados dentro de um inferno de fogo, que o sol é fogo, e esse mundo é fogo, por isso é um conjunto elétrico e magnético. A eletricidade é fogo, todos aí dentro do fogo por gosto, por usar a vontade, por a vontade ser livre. E agora, se continuarem a mesma coisa, saírem fora da linha racional, saem fora do limite, continuam a descer para as classes mais inferiores do que aqui estão, pelo abuso da livre expansão da vontade, por a vontade ser livre. Então, deram expansão a seus gostos e às suas vontades, e o resultado é esse que aí está. Procuraram a podridão por gosto, procuraram ser poluídos por gosto, procuraram ser sofredores por gosto, procuraram ser martirizados por gosto, procuraram ser mortais por gosto, procuraram assim ficar por gosto. E se continuarem a passar dos limites, saem fora da linha racional e continuam dentro da hierarquia das classes da deformação, descendo mais para outras classes inferiores. Então, os obedientes e respeitadores sobem para o seu verdadeiro mundo de origem. Os que não respeitam e não obedecem à linha racional, os limites da linha racional, continuam nas classes inferiores. Continuam a usar a vontade por a vontade ser livre e continuam a usar os gostos por os gostos serem livres. Há os gostos bons que estão dentro do limite e há os gostos maus que saem fora do limite. Os gostos bons não saem fora dos limites e os gostos maus saem do limite. É a teimosia, rebeldia e desobediência. Agora vejam que grande pesadelo arranjaram para si mesmo, de serem como são, de estarem como estão, penando e sofrendo, nesta condição de sofredores martirizados pelos martírios da vida da matéria, que assim escolheram por gosto, por passarem dos limites. Escolheram essa vida torturosa e tenebrosa, por isso sofrem aí como sofrem. Tudo isto por gosto, por sair fora da linha racional, por sair fora do limite da linha racional, porque tudo tem limite. E assim procuraram ser deformados como um animal, penando e aí sofrendo porque perderam o senso racional, por ficarem nessa categoria de animal, e por perderem o senso não sabiam de onde vieram, parar aí. Não sabiam onde estavam vivendo, porque perderam o senso racional pelas transformações que fizeram. Perderam o senso da origem. Sabiam que eram de origem racional, mas não sabiam onde estava a sua origem e como se unir a ela, e como chegar a ela, e como voltarem para ela, porque perderam o senso da origem e não sabiam o porquê assim ficaram, e sem saber o que eram,
e sem saber o porquê que assim são, por perder o senso da origem, e não sentir onde está a origem, procurar a sua origem e não encontrar. Perdeu o sentido da origem, por se transformar em animal e sabendo ser de origem racional. Tudo isto por passar do limite racional, como agora querem passar do limite do conhecimento racional, continua a descer para as classes inferiores. Quem respeitar o limite racional, sobe para o mundo racional, sobe para o seu verdadeiro mundo de origem, sobe para viver junto dos seus irmãos que lá estão, puros, limpos e perfeitos. Sobe para o mundo de pureza e nunca mais virá aqui, nesta lama, a penar. E por perder o senso da origem, até hoje aí estavam à procura da origem, porque não sabiam o porquê que assim ficaram. Não sabiam o porquê eram assim. Não sabiam o porquê aí estavam. Não sabiam o porquê que assim eram. Não sabiam por que aí estavam habitando dentro de um mundo desconhecido, por não conhecerem coisa nenhuma, por não conhecerem a causa de coisa alguma. Então, aí viviam como verdadeiros estranhos, dentro de um mundo sem saberem o porquê dele, vivendo como bicho racional, sem saber porquê, não sabendo o porquê deste mundo assim ser, e por isso vivendo como verdadeiros estranhos, dentro de um mundo sem saber o porquê dele. Como quem diz, estamos numa terra estranha, como estranhos e sem sabermos o porquê do mundo. Se não sabemos o porquê dele, é porque nós não somos daqui. Viemos parar aqui, mas não somos daqui, porque não sabemos o porquê estamos aqui, vivendo em um mundo completamente desconhecido que muito vagamente tudo se precisa aprender para poder malmente viver. O que é isto? Quem somos? Que ninguém sabe o porquê assim somos. Ninguém sabe o porquê que esse mundo assim é. Porque nós não somos daqui. E de onde somos? Também ninguém sabe. O que viemos aqui fazer? Sofrer desta maneira? Ninguém sabe dizer. Por que somos condenados à morte? Ninguém sabe dizer. Por que parecemos ser tudo quando nada somos? O porquê que assim somos? Ninguém sabe dizer. Somos daqui uns seres misteriosos, porque ninguém sabe dizer coisa alguma a nosso respeito. Estamos aqui em um mundo misterioso, que ninguém sabe dizer coisa alguma a seu respeito. Ninguém sabe dizer a causa de coisa alguma de tudo que existe. Todos desconhecem a causa do antes de ser. Disso aí, como está o que era. O porquê nós estamos dentro de um mundo que não é nosso, ninguém sabe. E de formas que tinham que viver neste absurdo, contraditórios, por coisa alguma saberem de verdade das verdades, sobre o seu respeito e de tudo, vivendo como um verdadeiro bicho dentro dessa panela de fogo, penando. E hoje todos conhecendo o porquê de toda essa feitura, o porquê de todos esses feitos, a razão de tudo assim ser, a verdadeira origem, o completo conhecimento para que todos tenham a oportunidade de voltar àquilo que eram, no seu verdadeiro mundo de origem, racionais puros, limpos e perfeitos. Se tudo assim é, se tudo aí está, quem são os culpados? Os que passaram do limite racional. Os que passaram da linha racional, que entraram pelo pedaço que não estava pronto. Entraram por esse pedaço e aí vieram parar nas condições que estão. E se continuarem a passar do limite racional, continuam a descer para as classes inferiores. E desta maneira, o mundo é consequência dos seus próprios habitantes
por passar do limite racional, entrar por onde não deviam, pelo pedaço que não estava pronto ainda para entrar em progresso. Então está aí, em suas mãos, como voltar para o mundo racional. E assim a vida nessa pujança de sofrimento que ninguém sabia. O porquê que ficaram assim? O porquê se tornaram assim? O porquê fizeram tudo assim? Quem foi que fez tudo assim? E ficavam nessas perguntas sem ninguém ter resposta, como nunca tiveram. E todos ficavam nesta vida de horror, porque ninguém sabia como poderiam deixar de ser assim. Então a vida era uma agonia desesperadora, porque ninguém vivia satisfeito de ser sofredor imortal. Tinham que viver mesmo, todos nervosos e todos loucos, porque o sofrimento enfraquece e a fraqueza enlouquece. Sim, porque só sofrer, só penar, só ver sofrer, só ver penar, então diziam: onde nós vamos parar com tanto sofrimento? Onde nós vamos parar com tantos tormentos? Onde nós vamos parar com tanto desassossego? Onde vamos parar sem paz? Ainda mais diziam: não há mais quem endireite esta vida. É de pior para pior, porque já de muito vem assim. Todos vivendo neste mundo sem conhecer o seu princípio nem o seu fim. Não sabemos como foi o nosso princípio, nem como será o nosso fim. E assim vivendo, ladeados de amarguras e dizendo: a vida é amarga, porque o que só se espera é a sepultura. É o que só temos certeza de ser. E assim o desânimo dentro do íntimo de todos. E o ânimo e a prosa por fora. E nesse calor de invencibilidade vivia toda a humanidade à espera de quê? Do inconformismo. E desta forma ninguém podia ser feliz por ser um derrotado pela deformação. Um deformado não pode ser feliz. Onde há sofrimento, não há felicidade. Onde há tormentos, não há felicidade. Onde há matéria, que é um mal em si mesmo, não pode haver felicidade. Onde há luta e sofrimento, não pode haver felicidade. Um sofredor não pode ser feliz. Em um mundo de sofrimento, ninguém pode ser feliz porque tudo é instável. Hoje está bom, amanhã está ruim. Hoje parece que é feliz, amanhã não, porque aparências não são verdades. Eu nunca vi bicho ser feliz. Basta ser bicho racional para não ser feliz. Bicho sofre muito. Fases aparentemente boas, mas tudo passageiro, e fases intragáveis. E assim a vida chegou a um ponto de ilusão tal que começaram a sonhar e pensar ser o que não era. As fantasias embriagaram todos, e as ilusões também. E ficaram sonhando desse jeito, como se a vida fosse um bem. E por bem não ser, é que tudo se acaba, porque tudo parece que é e não é. As aparências sempre iludindo e traindo. E a vida chegou a esse ponto que só os bem amadurecidos da vida é que têm consciência da negação da vida. Se a vida fosse boa, ela não se acabava. E por a vida se acabar, cadê a felicidade? Assim o mundo chegou nesse estado calamitoso de quererem ser o que não são, de se julgarem ser aquilo que não são, de pensar em ser aquilo que não são, e desta forma o sofrimento atordoante sempre, mas sempre mesmo, em cima de todas as camadas, tudo aparência só,
por a natureza do bicho ser descompreendida. Descompreendida porque o bicho não sabia o porquê era bicho racional. Então o bicho vivia iludido consigo mesmo, de uma forma tal que julgava tudo pela sua maneira errada de julgar, por o bicho não conhecer a si mesmo. E desta forma, o bicho vivia de uma maneira horrível, por viver descompreendido de si mesmo. O bicho não se compreendia porque não sabia o porquê estava nesta categoria. E por não saber o porquê estava nessa categoria, não podia se compreender por não saber o porquê que assim era. Então dizia: eu sou assim, mas não sei o porquê sou assim. Eu não sabendo quem sou eu, muito menos as demais coisas que nos rodeiam. E nessa luta vivendo sempre à procura da solução, de querer saber o porquê que todos assim são, nunca conseguindo e nem podia conseguir. Porque quem vive sem saber por que vive não pode ter noção exata de tudo o que pensa. Pois, diz o bicho, eu não sei quem sou, porque não sei de onde vim, nem para onde vou, e eu, não sabendo quem sou, muito menos posso saber das demais coisas. E essa dúvida morava com todos dentro de si. Quem sou eu, que não sei quem sou, não sei de onde vim, nem para onde vou. Não sei de onde tudo isto veio, nem para onde tudo isto vai. E vivo aqui neste mundo fazendo as maiores confusões por nada de certo saber. O certo é que nem sei quem sou, porque ninguém nunca me disse de onde vim, nem para onde vou. Então, como é que eu tenho que viver? Da maneira mais fácil, da melhor maneira possível. E assim o bicho se organizou de modos e maneiras, procurando sempre acertar. E acertando sempre tudo, de uma maneira tal que até hoje estão à procura do certo. Por a vida ser constituída misteriosamente. E dessa forma, a vida se tornou um enigma. Então perguntava: o porquê de minha vida? Não sei. Sei que vivo, mas não sei por que vivo. Não sei quem me fez, nem por que me fez. Estou feito assim, sem saber como, por que maneira e o porquê que me fizeram assim. Sou um ser misterioso que não sei por que existo. Existo, mas não sei por que existo. Vivo, mas não sei o porquê da vida. Sou um ser completamente misterioso porque ninguém sabia me dizer quem sou, nem de onde eu vim, nem para onde vou. E assim vivendo como um verdadeiro estranho de si mesmo, estranhando a sua feitura de ser. Eu estranho assim ser, porque não sei coisa alguma a respeito do meu ser. Queria conhecer o porquê de eu assim ser, mas ninguém sabe dizer o porquê de meu ser. O saber humano ainda está por atingir estas alturas. O saber humano ainda não atingiu estas alturas de saber quem sou eu e quem és tu, de onde tu vieste e para onde tu vais. E pergunto eu, de onde eu vim e para onde eu vou? E ficou o ser humano considerado um misterioso ser da natureza, porque ninguém sabia dizer o porquê da existência humana na Terra, porque ninguém sabia dizer o porquê da terra, o porquê da água, o porquê dos vegetais, o porquê dos animais, o porquê do sol, o porquê da lua, o porquê das estrelas, o porquê desse conjunto elétrico e magnético. Ninguém sabia o porquê de coisa nenhuma. Então perguntava: o porquê que eu existo? Não sei.
O porquê da existência desse mundo? Não sei. O porquê da terra? Não sei. E da água? Não sei. E dos vegetais? Não sei. E dos animais? Não sei. E do sol? Não sei. E da lua? Não sei. E das estrelas? Não sei. E dos planetas? Não sei. Ninguém sabia a originalidade de coisa nenhuma. A vida não passava de uma aventura. Aqueles que tinham sorte nas aventuras pareciam que iam bem. E assim o ser humano, nas lutas das aventuras, para poder desfrutar como pudesse, para viver. E dessa maneira, geravam-se os tumultos, as guerras, as brigas, as confusões. Sim, que todos os aventureiros são gananciosos, ambiciosos e vaidosos. Daí então, as falsidades, os golpes, as terríveis intrigas, e assim generalizava-se as vidas das confusões, e as guerras, e as lutas não cessavam, os ódios germinavam, as vinganças, os rancores, o despeito, a inveja, os crimes, as mortes, as traições, esse prato feito pelo alfabeto artificial, um prato desolador, onde a dor imperava, o desespero, as ruínas, o trucidamento, isto na fase de animal racional. A inconsciência dominava a regência do sofrimento, dos tormentos, do desespero, dos aborrecimentos e a confusão noite e dia. Todos confusos, as contradições uns contra os outros. O animal vivia tonto, com este modo consumidor de vidas, a vida se tornando uma verdadeira consumição. As febres altas das paixões, os choques, os sustos, os desgostos, fase seríssima de lapidação, todos sendo lapidados na fase de lapidação, a fase do animal racional, a fase animal, a fase de lapidação. E todas essas passagens, por tudo ser passageiro, porque tudo se acaba, para a lapidação e o amadurecimento, para depois de amadurecidos conhecerem o porquê que assim são, e de onde vieram e para onde vão. Para depois de conhecerem o porquê que assim são, depois de conhecerem, deixarem de assim ser, deixarem de assim viver nessa eterna confusão que parecia ser eterna, porque o animal não tinha condição de dar solução na sua situação de assim ser. Animal, sem saber o porquê é o animal, de origem racional. Então, no conhecerem o porquê que assim são, deixarão de assim ser, para então serem o que devam ser, aparelho racional. E como aparelho racional, deixarão de assim ser, como aparelho racional, equilibrados racionalmente pelo mundo racional. E, equilibrados pelo mundo racional, todos voltando para o mundo racional e deixando de assim serem como são, nessa categoria em lapidação de animal de origem racional. Então, o equilíbrio perfeito do animal racional está no seu mundo de origem, o mundo racional. E daí, deixando esta categoria inferior de animal e passando para uma categoria superior, que é a categoria que está em vigor, a fase racional, passando para a categoria da fase que é de aparelho racional.
e deixando de serem sofredores penitentes nessa lapidação inconsequente, para, depois dessa lapidação toda, conhecerem o porquê que assim são, para deixar de assim serem como são, sofrendo e penando a vida inteira sem solução. Hoje, aí está a solução, em suas mãos, do que são, do porquê assim são, de onde vieram, para onde vão, a solução real da verdadeira origem de racional. Hoje, todos conhecendo a sua verdadeira origem e sabendo perfeitamente como se ligar a ela, pelo desenvolvimento do raciocínio, se ligando ao mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do animal racional. Hoje, o animal racional conhece a sua origem e sabe como voltar para o seu verdadeiro mundo de origem e não nascer mais aí como animal, nesta terra, em classes inferiores. Hoje, o animal racional está liberto do jugo da matéria, deste inferno que parecia que não tinha solução. Hoje, aí a solução em sua mão, para voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e lá viver junto dos seus irmãos, os racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. E de animal racional, passando para aparelho racional, dentro da fase de recuperação do animal racional, a fase racional. Está na hora da sua volta e de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Chega de penar aí, de sofrer, como animal de origem racional. Está na hora de todos se ligarem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Está na hora do término do sofrimento e os padecimentos cruéis do animal de origem racional. Está na hora da volta de todos à sua origem, ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Está na hora de saírem da vida penosa da matéria, a vida horrorosa e tenebrosa desse rincão de amarguras e que terminava por não saberem na sepultura. Hoje não termina mais na sepultura. Hoje terminam todos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A vida continua da terra para o mundo racional, no seu verdadeiro mundo de origem. Saindo de um mundo que se determinaram a passear nele e agora voltando para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Está na hora de todos voltarem para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, porque já estão cheios da insuportável vida da matéria. Já estão cheios da vida insuportável que levavam como animais racionais. Já não suportam mais a matéria. Vivem porque têm vida de matéria, mas todos já se acham desolados da vida do nada, que levava todos a nada. Tudo acabava em nada. Uma luta inglorificada. Lutar para não resolver nada, porque tudo acaba em nada. Tu acabas em nada, e tudo o que fizeste acaba em nada, porque tudo se acaba. Então, o que adiantou a tua luta? O que adiantou o teu sacrifício? O que adiantou tu sofreres tanto? Qual é o teu prêmio? Acabar em nada. E tudo o que tu fizeste acabando da mesma forma. Então, para que viveste? Para nada. Te iludindo com o nada, pensando o nada tudo ser, por viver nesse estado de inconsciência e vendo que o nada, nada é. E assim foi a luta do animal de origem racional. Lutar pelo nada como se o nada tudo fosse,
e sabendo que o nada nada é, por tudo acabar em nada, porque tudo por si mesmo se destrói. Quem planta nada não fez nada, não está adiantando nada, porque quem planta o nada acaba em nada. E tudo que plantou não adiantou nada, por tudo acabar em nada, porque tudo por si mesmo se acaba. Mas tudo isto porque aí estavam nesta categoria de animal. E o animal não tem a consciência perfeita, por isso está nesta categoria de animal. A inconsciência é imperfeita, e por ser imperfeita estava sob o domínio da inconsciência, por a categoria ser animal, gerado por vida microbiana, feito por via germiniana, um germe, um animal, germinou do chão como um vegetal com forma diferente, com forma de animal, e dependendo da água para viver, como outro vegetal qualquer, por ter nascido do chão, da terra, como um vegetal qualquer, com forma diferente. Mas tudo isto tinha que ser a si mesmo, para lapidar a via microbiana, para lapidar a via germiniana, para lapidar o animal que vivia mal por não saber o porquê é um animal e de origem racional. Não podia ser de outro jeito, tinha que ser a si mesmo para lapidar todos, para depois de bem lapidados, conhecer o que estão conhecendo, o seu verdadeiro estado de ser de racional. E por estar fora do seu verdadeiro estado de ser, é que aí estão como animais. Mas agora, na conscientização do raciocínio, todos voltarão a conhecer o seu estado de ser, por todos serem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Para deixar de ser animal, só sendo racional para deixar de ser animal. E se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, deixarão de ser como são, animais racionais. Agora, todos se ligando ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e todos passando a viver como racional, deixando de viver como animal de origem racional. A vida do animal é uma, e a vida racional é outra. A vida racional é consciente e positiva, e a vida do animal, por ser animal, é inconsciente e negativa, por estar num estado de lapidação. E o estado racional, o estado de perfeição. Como racional, contudo, no seu verdadeiro mundo de origem, a vida racional, a vida eterna. E como animal, no estado de nada ser, cada vez mais lapidado e cada vez para as classes inferiores. E assim chegaram no ponto culminante da meta final, a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, chegando dessa forma o término da vida do animal, da vida do mal, da vida da lapidação.